Vamos à Bíblia? Quero que você... Pode passar isso aí? Vamos à Bíblia, eu quero que você abra a Bíblia em Daniel, capítulo 8. Durante essa semana nós estaremos falando aí sobre profecias bíblicas. É óbvio que é impossível em uma semana você abordar todas as profecias, mas pelo menos algumas nós estaremos estudando. E nessa manhã eu não vou me deter no cálculo dessa profecia, não vou me deter em detalhes, mas apenas na essência da mensagem de Daniel 8,14. Eu quero convidar você, convidar a todos vocês que abram a Bíblia. Daniel, capítulo 8, verso 14. Todo adventista do sétimo dia precisa conhecer essa profecia. Essa profecia é a nossa identidade. Essa profecia identifica quem somos, conta a nossa história. E nós precisamos entendê-la para que a gente possa realmente compreender quem somos e o que Deus espera de nós. Muitas vezes, por não compreendermos, nós não cumprimos a missão. E é importante entendermos isso. Daniel capítulo 8, verso 14 diz o seguinte: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu não vou me deter no cálculo aqui, porque esse não é o propósito do sermão dessa manhã. Mas eu quero me deter na ênfase da mensagem. E diz o texto que até 2.300 tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. O que significa este santuário ser purificado? E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre esse plano de Deus, de salvar a humanidade, e aonde o santuário se encaixa nesse plano. Dentre as profecias bíblicas, existem várias maneiras de nós interpretarmos as profecias. Por exemplo, existe uma escola chamada preterismo. Aqueles que são defensores dessa escola, e dentro da teologia são muitos, e muitas igrejas defendem isso, creem que as profecias se cumprem no tempo do profeta apenas, lá no passado. Não é assim que nós cremos, como adventistas do sétimo dia. Existem aqueles que são futuristas, que creem que as profecias elas vão se cumprir em alguns momentos antes da volta de Jesus. E existem então os historicistas, que somos nós, que cremos que as profecias elas se cumprem ao longo da história e também levamos em consideração o princípio dia-ano, que para cada dia em profecia significa um ano. E aí existem muitas informações importantes dentro disso que daria para fazer praticamente aqui uma manhã toda só sobre esse assunto de dia-ano. Mas dentro desse contexto de nós, adventistas do sétimo dia, e entendemos que somos historicistas, que a profecia ela se cumpre ao longo da história e que existem muitas profecias ainda que não se cumpriram e que são importantes para os nossos dias, nós estaremos trabalhando durante essa semana. Várias profecias, estudaremos Apocalipse 13, existe uma grande expectativa com Donald Trump, o que isso significa, será? E aí sempre que muda um personagem no contexto mundial, seja no contexto político ou religioso, o movimento adventista, no seio da igreja adventista, há sempre um rebuliço, e as pessoas começam a falar coisas que às vezes não têm sentido, e a gente vai estudar algumas coisas em relação a isso. Mas essa manhã eu quero que você pare para pensar um pouquinho no santuário. O que o santuário significa para você? E o que essas 2.300 tardes e manhãs representaram para a igreja no passado e ainda representam nos dias de hoje? Para que a gente possa dar continuidade, eu quero ler só mais um texto, que está em Hebreus capítulo 3. Abra aí. Hebreus capítulo 3, verso 1. O texto de Hebreus, ele faz-nos aqui um alerta, e nessa manhã eu quero me deter um pouquinho nesse alerta. Hebreus capítulo 3, verso 1. O texto de Daniel capítulo 8 faz menção justamente a esse santuário. E olha só o que Paulo, que nós cremos que é o autor dessa homilia, que é Hebreus, diz, Hebreus capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Qual é a ênfase aqui do autor? Ele está chamando a nossa atenção para que aspecto do ministério de Jesus. Alguém conseguiu pegar aí? Ele está dizendo o seguinte: considerem o papel de Jesus como o quê? Como Salvador? É isso que está dizendo aqui nesse pedaço da Bíblia? Como sacerdote, como sumo sacerdote, como alguém que intercede, como alguém que te defende, porque esse era o papel do sumo sacerdote. É importante a gente entender o contexto do sumo sacerdote no Pentateuco.
A preocupação do apóstolo Paulo aqui é de que nós realmente estejamos atentos. Vamos analisar algumas coisas aqui. Será que nós estamos ignorando o papel de Jesus como sumo sacerdote nos dias de hoje? Eu lembro que, algum tempo atrás, eu e minha família estávamos de férias, já faz algum tempo, não tínhamos ainda o filho mais novo, e nós fomos para uma igreja, fora do estado aqui, e nós entramos, por volta de 15 para as 9 na igreja, participamos da escola sabatina, participamos ali da lição, participamos das atividades do culto. Chegou o momento do culto, chegou o sermão, chegou o encerramento, mas interessante que, ao entrar e sair daquela igreja, ninguém falou com a gente, ninguém cumprimentou, ninguém estendeu a mão, ninguém perguntou se a gente vinha de onde vinha, e eu confesso que mesmo sendo um pastor, aquele dia eu me senti mal, e eu fiquei bem chateado. Eu disse, não que eu precise de alguma consideração especial, mas eu pensava que pelo menos aqui o pessoal tratasse bem as visitas. E eu fiquei quieto e a gente entrou no carro para ir para o destino onde nós estávamos, e eu pensei que a Rosinha talvez não tivesse prestado atenção naquilo e tal, mas fiquei chateado. E em algum momento no carro, no meio do caminho, ela disse assim, você percebeu o que aconteceu hoje? E eu disse, o que você está falando? Você percebeu que ninguém falou com a gente entrou e saiu da igreja, ninguém cumprimentou, ninguém perguntou de onde vinha. Eu disse, eu percebi, mas não quis falar para você. A gente ficou muito chateado, porque uma das piores coisas que tem é você não ser considerado. Eu não sei se já aconteceu com você, de alguém que você conhece, muitas vezes num ambiente, fazer de conta que não te conhece, nem olhar para você. Talvez você tenha passado por essa experiência. É uma coisa muito ruim não ser considerado, não é? É uma coisa muito ruim você não ser percebido. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, considerem o sumo sacerdote, considerem essa função de Jesus. Isso faz menção a Daniel 8. Considerem esse trabalho especial, porque isso é fundamental para o plano da salvação. E nessa manhã eu quero começar a semana de oração justamente tratando desse assunto, e durante a semana a gente vai tratar um pouquinho mais sobre vários aspectos desse ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Veja, antes disso, vamos analisar um pouquinho o contexto de Hebreus. E aí eu vou pedir que coloque mais aí um slide. Veja, o santuário, no tempo do povo de Israel, era o centro da vida deles. Se você analisar ali, isso é baseado no livro de Números, as tribos lá no tempo do deserto, eles se acampavam todas voltadas para o santuário. O santuário não era parte da vida do povo, como muitas vezes nós fazemos hoje. A igreja é parte da minha vida, é só no sábado. Não, o santuário era a vida do povo, o tempo todo o povo estava voltado para o santuário. Porque ali estava o resumo do plano da salvação, ali estavam todos os emblemas que indicavam a saída para a restauração do pecado. Hoje, nós muitas vezes fazemos da igreja, não dá para comparar santuário com a igreja, são coisas distintas, mas nós fazemos da vida religiosa apenas parte da nossa vida. E a gente não tem tempo muitas vezes para fazer uma visita no domingo, na segunda, uma reunião na igreja que não seja no sábado, e eu digo para você, quanto menos reunião no sábado, melhor. Mas às vezes a gente, por não querer abrir mão do nosso tempo, entre aspas, nós não entendemos qual é o plano de Deus. O santuário era a vida do povo, não era parte da vida. A religião era a vida do povo, não era parte da vida. Eles não tinham vergonha de dizer para as pessoas que eles eram judeus. Analisemos mais algumas coisas. Por favor, pode ir passando aí. Você vê aqui os móveis do santuário, cada um tinha um simbolismo. Por exemplo, o altar no pátio, não é? Representando aí os méritos de Cristo, a disponibilidade para perdoar pecados, não é? Enquanto a graça. Pode ir passando. Aí você tem outros, não é? Você tem aí, por exemplo, o altar de incenso, as orações aceitáveis a Deus, a mesa com os 12 pães, além de representar as tribos de Israel, você tem o sustento espiritual através da palavra, o menorá, que era esse candelabro, não é? Representando a presença de Deus, e a arca, por fim, representando o trono de Deus. Tudo tinha um simbolismo, tudo era importante. E agora eu começo a entender, pode ir passando, por que Paulo aqui ele está tão preocupado que a gente considere esse aspecto importante aí. Por favor, por que a gente chega à conclusão que Paulo é o autor de Hebreus? Existem muitas pessoas que não creem que é Paulo. Primeiro porque Ellen White fala isso, e nós como adventistas do sétimo dia cremos o dom profético, e cremos que ela passa no crivo de um profeta verdadeiro, baseado nos testes bíblicos. Mas existem outras evidências, além de Ellen White ter falado isso no livro Grande Conflito, na página 347, e repete em várias outras partes, e no Testemunhos Seletos, volume 2, página 267, que Paulo é o autor de Hebreus.
Existe, por exemplo, na arqueologia uma evidência muito interessante. Aqui é uma afirmação de um documento que faz referência a pergaminhos que foram encontrados no passado e eles são identificados como P46. Pode ir passando, por favor? Aqui são fotos deles. Hoje eles se encontram em um museu na Europa. E aí você pode perceber as fotos desses pergaminhos. São cartas, são escritos de Paulo, cópias desses escritos. E aí você tem o endereço, se alguém quiser depois posso passar. Essa é uma evidência arqueológica de que Paulo é o autor. Por quê? O próximo slide responde. Dentre vários pergaminhos, nós encontramos, dentre os pergaminhos de Paulo, o livro de Hebreus. E ali você vê Hebreus 8, você vê Hebreus 8, 9, vários trechos de Hebreus. Então, a arqueologia chega à seguinte conclusão. Naquele tempo já se cria que Paulo era autor dessa homilia. E eu digo homilia porque Hebreus não é considerado um livro, é considerado um sermão, pela estrutura dele. Alguns dizem que Paulo não é o autor porque o nome não é mencionado, ele escreve de um grego diferente dos outros gregos que ele escreveu as suas próprias epístolas, mas isso não quer dizer, porque a estrutura do livro de Hebreus é diferente de fato, a proposta é diferente. Apenas uma curiosidade aí para a gente entender. Mas voltemos ao texto aqui. Fazendo o link entre Daniel 8 e Hebreus 3, aqui vem o apelo, considerai. Existem vários considerandos nesse trecho. Se você analisar o capítulo 3, apresenta vários considerandos. E esse primeiro considerando de que devemos analisar a Jesus e o seu papel como sumo sacerdote precisa ser realmente considerado e precisa ser realmente de maneira atenta, como diz o texto, porque hoje nós estamos ignorando. Eu lembro de um dos mandamentos que começa com um verbo, chamado verbo lembrar. Lembram qual é o mandamento que começa com lembra-te? O quarto. Por que será que começa com lembra-te? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, olhou para o futuro e sabia que as pessoas iriam esquecer. A mesma ideia é aqui apresentada em Hebreus. Considere, mas não considere de qualquer forma, considere atentamente o sumo sacerdote, porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que nós iríamos esquecer, ou que nós iríamos ignorar o papel de sumo sacerdote. E hoje a gente vê uma ênfase muito grande na cruz, e eu não quero dizer para você que isso está errado, claro que não, sem cruz não há salvação. Mas eu quero dizer para você o que a inspiração nos diz, que a cruz não é o centro do plano da salvação. Pastor, como que você está dizendo isso? Não saia antes de terminar o sermão, senão você não vai entender. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos deixam claro que o santuário ele tem um papel fundamental. Vamos analisar algumas coisas aí. Pode ir passando o próximo slide aí. Qual é a proposta de Hebreus? A proposta de Hebreus é a seguinte. O tema central do livro é justamente a ideia, não é, de um Cristo, de um Cordeiro crucificado, que é colocado agora como sendo, não é, alguém que se assenta no trono, no céu, como sumo sacerdote. E a prova está em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, que diz que Jesus subiu a um santuário não feito por mãos humanas, né, e está onde? À destra do Pai. Não é isso que diz lá? Então, essa é a proposta. E uma outra ideia é despertar os cristãos vacilantes, os judeus vacilantes que estavam vivendo aquele momento e ignorando coisas importantes, como às vezes nós ignoramos o ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Então essa é a ideia. Possivelmente o livro, ou a homilia, foi escrita no ano 63, mais ou menos, da nossa era. Uma das grandes evidências é o capítulo 8. O capítulo 8 apresenta que ainda no tempo de Paulo, quando ele escreve essa mensagem, havia os sacrifícios no templo, e o templo foi destruído no ano 70, você sabe, então tem que ter sido antes do ano 70, ok? E aí a gente começa a perceber algumas coisas importantes, a preocupação de Paulo. Olha, não olhe só para a cruz, olhe também para o santuário. Vamos tentar entender algumas coisas? Eu vou contar algumas ilustrações para a gente tentar entender. O que isso significa? É impossível desconectar a cruz do santuário. Não há plano de salvação completo apenas na cruz. Eu me preocupo com algumas músicas que às vezes ouço, que centraliza tudo na cruz. Veja, a cruz tem um papel fundamental, mas a cruz não é tudo. A cruz não resolve todo o problema do pecador, e nós precisamos compreender isso, a Bíblia diz isso. Vamos tentar entender? Vou contar uma história aqui. Imagina que você precisou fazer um empréstimo. Espero que você não faça. Ellen White fala no livro Conselho sobre Mordomia que a gente tem que fugir da dívida como alguém que foge da lepra. Espero que você não precise fazer, mas vamos imaginar que você foi fazer um empreendimento e você vai ao banco
e você pega uma quantia bem grande de dinheiro emprestado, porque na sua cabeça, dentro de alguns meses, você vai devolver esse dinheiro e vai estar com o seu estabelecimento em andamento. E aí passa algum período e você tem 3 meses para devolver esse dinheiro. E aí você então agora pega o dinheiro, começa, não é, a fazer ali todos os seus sonhos se tornarem realidade, não é, monta uma loja, monta um empreendimento, e depois de algum tempo você começa a desenvolver as suas atividades, só que as coisas não andam como você pensava. E aí passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e chega o período que você tem que saldar a sua dívida com o banco. E o coração começa a ficar mais acelerado, você não consegue dormir, você não consegue o dinheiro, porque o dinheiro que você conseguiu do banco você já gastou tudo. Você liga para um familiar, olha, você pode me ajudar? Olha, eu não tenho. E você tenta de um lado, tenta do outro, e não consegue o dinheiro. E aí chega o dia, e você toma uma decisão, vou ao banco renegociar minha dívida. E aí, 9h30 da manhã, você está à porta do banco, antes do banco abrir, está lá com o coração muito acelerado, você está com a boca seca, nervoso ou nervosa, o que vai acontecer, o que vão fazer? E aí você consegue a entrevista com o gerente do banco, se assenta em frente à mesa dele, e aí você faz a seguinte colocação, olha, querido gerente, eu quero te dizer que eu não tenho dinheiro para devolver para o banco. Eu peguei o dinheiro há 3 meses atrás, mas eu não consigo, gastei tudo e não consigo devolver. Aí o gerente põe a mão na cabeça, sabe aquela situação assim de quem não gostou, não é? Coça a cabeça, olha para você e diz assim, olha, eu não tenho o que fazer, eu tenho que tocar adiante aí. E você sabe, quem não paga as contas vai parar onde? Vocês já ouviram falar aqui, né? Hã? Tem várias situações, SPC, Serasa, cartório, protesto, aí vai. E aí você já fica, né, e o gerente diz, eu tenho que executar esse contrato aqui, você assinou e tal. E aí você fica agora, né, sem conseguir almoçar, volta para o trabalho, não consegue almoçar, fica pior do que estava quando chegou no banco, mas lá pelas 3h30, antes do banco fechar, o telefone celular toca, você pega e olha para o telefone celular, é do banco. Aí piora a coisa, você já estava ruim, agora você, e agora, o que eu vou fazer? Atendo ou não atendo? Você atende e era o gerente. E o gerente diz assim, olha, eu preciso que você chegue aqui antes do banco fechar, porque eu tenho uma notícia para te dar. E aí você fica assim naquele suspense, pega o carro, vai ligeiro para o banco, chega no banco, suado, não é? Ofegante, vai de novo em direção ao gerente, e o gerente diz, senta aí. E aí você senta, e o gerente então olha para você e diz assim, olha, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira é a seguinte, veio alguém aqui que diz ser teu amigo e pagou toda a tua dívida. Ninguém diz amém? Vocês não estão acreditando na minha história, né? Pastor, isso não existe. Existe. E aí você fica assim assustado, como assim? Você devia muito para o banco, era centenas de milhares de reais. E aí você, mas como assim alguém? Não, essa pessoa pediu para não se identificar, mas como assim? E eu quero te dizer que você não deve mais nada, nem 1 centavo. E você sem entender, não é? Fica assim e tal, tá bom. Aí o gerente diz assim, mas eu tenho uma segunda notícia para te dar. Essa mesma pessoa, ela pediu o número da tua conta, porque sabe que você tem conta aqui no banco, e ela depositou bilhões na tua conta. Pelo menos um amém, né? E aí você fica assim, como? Não, você agora é bilionário. Você não só não deve nada para o banco, como você está nadando dinheiro, você tem muito dinheiro. E o gerente já começa a te tratar diferente, né? Bem diferente de antes. Porque ele não quer que você tire o dinheiro de lá. E aí você fica assim, como pode, tal? Isso não acontece para ninguém. E se eu disser para você que isso acontece, e a pessoa que passou por isso está aqui na igreja hoje? Você quer saber quem é? Você já quer fazer um vale, né? A pessoa está aqui. Conta ou não conta? É você. Como assim, pastor? Eu vi a minha conta ontem, não é tudo isso que o senhor disse? Eu quero dizer para você que essa história existe, essa história é verdadeira. O que aconteceu no plano da salvação? Vamos imaginar que desse lado aqui está a cruz, e do outro lado está o santuário celestial. Vamos imaginar que o santuário está aqui e a cruz está aqui. Só a cruz não resolve o meu problema.
Porque o que Jesus foi fazer na cruz? Jesus ele foi morrer para pagar a culpa do meu pecado, ele foi pagar a minha dívida, mas o fato dele pagar a minha dívida não me torna uma pessoa melhor, simplesmente ele resolve o problema da minha dívida. Mas ele não fez só isso na cruz. Além de pagar a minha dívida, que é impagável, somente Deus pode pagar, porque eu e você somos pecadores, ele depositou, nesse momento, no santuário celestial, bilhões de créditos na minha conta. Então, além de ele resolver o problema da minha culpa do pecado, ele agora me torna uma pessoa melhor, porque ele coloca créditos na minha conta, para que eu possa sacar no momento em que for necessário. Então, veja, a cruz, ela não é tudo. A cruz é a primeira parte do plano da salvação. Só a cruz não resolve o problema. Eu preciso que Cristo pague a culpa dos meus pecados, mas eu preciso de uma esperança. E essa esperança, quando Ele morre na cruz, Ele me dá no santuário celestial. E é isso que Paulo está tentando dizer para mim e para você. Ele está tentando dizer o seguinte: considere o trabalho sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial, porque é ali que está o centro do plano da salvação. Pode ir passando, por favor. Olha o que Ellen White fala no Grande Conflito, página 488. E ela diz de maneira muito clara, inspirada por Deus: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens, não é a cruz. E eu não estou dizendo que a cruz não é importante. Sem cruz não tem salvação. Mas a cruz não é o centro é o santuário. E por isso que durante essa semana nós vamos estudar profecias e que tem a ver muito com o santuário celestial. O santuário é o centro do plano da salvação, da obra de Cristo em favor dos homens. Por quê, pastor? Vou tentar ilustrar aqui. Imagina que essa semana um casal aqui brigou. Isso não acontece aqui também, tá? Mas faz de conta. E de repente a mulher pegou a panela e atirou na cabeça do marido. Também não acontece, tá? É só faz de conta. Ficou meio roxo e tal, mas ele deu um jeito lá, disfarçou com óculos. Mas só que depois que ela tirou, pode ser ele também, tá? Vou falar aqui, tanto faz ele ou ela, senão depois eu apanho das irmãs aí, né? Mas vamos imaginar que a panela foi, tá? E aí ficou com raiva, seja ele ou ela, e aí discutiram. Passou o tempo, passou a raiva, aí, seja ele ou ela, se arrependeu. Puxa vida, não devia ter feito isso e tal. Aí procura ele ou ela, pede perdão, só que não adianta só para ele e para ela. A gente tem que fazer o que também? Tem que falar com o Pai do céu, porque está tudo registrado. E aí então se ajoelha no final do dia, ali antes de dormir, e diz: Senhor, me desculpa, hoje eu briguei com a minha esposa, com o meu esposo, eu atirei a panela nele e tal. Me desculpa. E você tem que falar o pecado. Não adianta só dizer perdoa os meus pecados, você tem que mencionar, foi a panela que foi na cabeça dele ou dela. Aí tá, o que acontece nesse momento para a gente tentar entender? Simbolicamente eu vou tentar ilustrar aqui. Eu estou usando várias ilustrações para facilitar a compreensão. Então, é como se, vamos imaginar, aqui está Deus Pai, Ele é o juiz hoje, não há dúvida, não é? Ele é o juiz, Daniel capítulo 7 fala sobre isso. E ele é um ancião de dias, e o filho do homem que é o advogado, porque Jesus não é juiz agora, Jesus só vai ser juiz no milênio. E isso é uma confusão que existe em nosso meio, a gente precisa entender bem isso. Aí Jesus, que é o filho do homem, conforme Daniel 7 apresenta, versos 10 ali, 11, 13, 9, ele vem, e ele então agora vai ao ancião de dias, e ele diz mais ou menos assim: Pai, lembra que na cruz eu depositei bilhões de créditos na conta da fulana que atirou a panela, ou do ciclano que atirou a panela? Pois é. Então agora eles estão arrependidos, ela está arrependida, fez oração, ou ele pediu perdão, e agora eu venho, em nome deles, pelos meus méritos, pedir que o Senhor purifique a vida deles. Pode colocar esses créditos agora e usar para a conta deles. É isso. Então, você percebe como o santuário é importante? Nesse momento em que eu me arrependo e peço perdão, Cristo intercede por mim, e Ele agora, não é, junto com o Pai, eles estão dando a oportunidade para que eu possa ter agora a purificação dos pecados, e possa ter a regeneração, e possa um dia ser uma nova criatura. E é assim que Ele olha para mim, como se eu nunca tivesse pecado, não que eu sou bom, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Aí você consegue compreender que o santuário é o centro da obra de Cristo em favor dos homens?
A cruz é importantíssima, sem cruz não tem salvação, mas a cruz não resolve todo o problema, como o santuário sozinho também não resolve todo o problema. Mas o santuário é o centro, porque através dos méritos de Cristo, nós temos acesso por Cristo ao Pai, que é aquele que define quem está salvo e quem está perdido. E é o que está acontecendo desde 22 de outubro de 1844. Eu volto a Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, porque se o céu não é um lugar de pecado, mas há registros de pecados, e esses registros, eles precisam então agora serem purificados, e é isso que acontece. Então, por exemplo, uma outra ilustração, quando você vai ao banco 24 horas, vou usar muita ilustração de banco aqui, tá? Quando você vai ao banco 24 horas, o que você precisa para poder tirar dinheiro lá do caixa eletrônico? Tem que ter dinheiro antes na conta, né? Vamos imaginar que você tem o dinheiro e você é o bilionário, e é de fato. Né? Você precisa ter senha, e o que mais? Cartão. Tem alguns agora que já é com a digital, né? Mas vamos usar ainda o cartão, tá? Me ajuda na ilustração aqui. Então você precisa ter senha e cartão. Vamos imaginar qual é a senha e o cartão para a gente poder tirar esse dinheiro, ou esses créditos que estão no santuário celestial? Veja, qual é o cartão? Atos 2,38, não vou ler, mas você conhece a Bíblia, você sabe decor. Um sermão de Pedro lá, que diz lá, arrependei-vos, e aí vem, cada um de vós seja batizado e tal. Qual é o cartão para eu tirar esses créditos que estão lá no santuário celestial e eu poder usar esses créditos de Jesus? É o arrependimento. Eu preciso me arrepender, mas não é aquela história de arrepender assim, não é remorso, é arrependimento de fato, tá? E é só Deus que sabe medir isso. Agora, qual seria a senha? O cartão é arrependimento, para eu sacar esses créditos que estão no santuário celestial que Cristo colocou na minha conta. Qual é a senha? 1 João 1,9. Eu falei aqui já. Eu preciso fazer o quê? Confessar. Então eu tenho que dizer, Senhor, me ajuda, porque eu já tirei a panela na cabeça da minha esposa, do meu esposo, e você tem que falar o pecado. Tem que mencionar, não adianta esse negócio, perdoa os meus pecados. Não, tem que mencionar. Então, para que eu possa ter o crédito de Cristo na minha conta, porque, vamos ser sinceros, adianta ser bilionário e nunca usar o dinheiro? Nunca sacar, nunca transferir, adianta isso? Sim ou não? Pois é, mas tem muita gente que faz isso hoje. Está com um monte de crédito no santuário celestial, mas não se arrepende, não confessa os pecados. E sabe o que acontece? Você é bilionário, mas não pode usar. E Deus está dizendo, por favor, se arrependa, confesse, abandone. Porque ninguém escapa aqui, irmãos. Não pense que tem alguém melhor que alguém aqui. Não tem ninguém melhor que ninguém. Todo mundo aqui precisa dessa intercessão de Cristo. Eu, você, ninguém escapa aqui. E nós precisamos entender esse processo. E aí Paulo, quando ele entendeu isso, ele, inspirado pelo Espírito de Deus, disse, considerem, por favor, atentamente o sumo sacerdote. Vocês estão desconsiderando, vocês estão olhando só para a cruz é importante, mas olhem para o santuário, que é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. E tem gente que não percebe, brinca com o cristianismo, irmãos. Nós estamos vivendo o momento mais importante da história. Agora está acontecendo o juízo investigativo. E a gente está aí, levando a vida cristã de qualquer jeito, não estuda a Bíblia, vem na igreja se pode, se não pode, não vem, reclama de todo mundo. Irmãos, chegou a hora da gente se consagrar. Chegou a hora da gente parar de olhar para as pessoas e olhar para Cristo Jesus. Chegou a hora da gente deixar, a profissão ser mais importante. Tem gente que sonha uma vida toda com uma formatura, com um diploma, mas não sonha com a coroa da vida. Eu não consigo entender isso. Se desgasta a semana toda para conseguir um projeto pessoal, para conseguir um bem material, mas não se consagra, não se dedica para conseguir a coroa da vida, que é o símbolo de salvação. Aonde estão as nossas prioridades? Paulo está desesperado, ele está dizendo assim, por favor, considere atentamente o que está acontecendo lá no santuário celestial. As 2.300 tardes de manhã já findaram, já iniciou o juízo, o processo de purificação. Eu vou contar mais uma ilustração. Imagina você que existem dois irmãos univitelinos. Sabe o que é um irmão univitelino, né? Na mesma bolsa. E quando eles nascem, eles são o quê? Quase iguais, semelhantes, né?
E aí um tem o nariz igual ao do outro, o olho igual ao tal. Imagine essa situação. Eles cresceram, um se tornou uma pessoa de bem, uma pessoa que paga as contas, que é fiel, que é honesto, que tem uma boa família, organizada. E o outro se tornou bandido de banco, ladrão de banco. E eles são univitelinos. Aí um dia esse que se tornou ladrão de banco foi preso, estava roubando aqui os bancos aqui na região de Porto Alegre, e foi levado para o presídio de Charqueadas. E está lá, e já está uns 2 anos lá. Aí um dia ele está cansado, eu não sei, eu acho que isso não é possível, isso aqui é só na minha história que é possível, tá? Está cansado e tal, ele manda uma mensagem para o irmão e diz assim: mano, é o seguinte, eu não aguento mais ver o sol quadrado, vem para cá e fica um mês aqui no meu lugar, a gente é muito parecido, você vem me visitar, a gente troca de roupa e você me dá a oportunidade de eu ficar pelo menos um mês fora. Acho que isso não é possível, mas imagina que fosse. Aí o irmão, que é uma pessoa boa e tal, se compadece do irmão que é bandido e pensa assim: o que é um mês? Passa muito rápido, eu vou ficar no lugar dele. E vai no dia da visita e trocam de roupa, trocam de circunstâncias, e o que é do mal sai e o que é do bem fica. Eu pergunto para você: aquele que saiu da cadeia deixou de ser bandido pelo fato de sair da cadeia? Quem é o bandido da história? Quem é o bandido da história, irmãos? Sou eu e você. Quem é o irmão que vem e fica no nosso lugar e nos dá liberdade? Quem é? É o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E ele vem e diz assim: você tinha que ficar aqui e apodrecer aqui, porque o pecado te contaminou, você pecou, mas eu vou te dar a liberdade, e eu vou ficar no teu lugar. Foi isso que ele fez na cruz. Mas não só isso, eu falei só do processo da cruz, mas ele ainda vai no santuário e deposita créditos, e ele me dá a oportunidade de eu sair dessa vida, ter um corpo transformado, ter um novo nome. É o que diz a Bíblia. Queridos, será que não está na hora da gente pensar um pouquinho de que o céu é mais importante do que a terra? É mais importante que a tua faculdade? É mais importante que a tua empresa? É mais importante do que esse sonho louco que você está tentando perseguir e que está destruindo a tua família? Porque você não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para os filhos. Será que a salvação, tudo isso que Cristo fez é em vão na tua vida? Até quando você vai ficar brincando de ser cristão, olhando para os outros, olhando para o defeito dos outros, criticando os outros, falando mal dos outros? Até quando? Me diz, você não entendeu que nós estamos vivendo um momento mais importante da história e Jesus está prestes a voltar? Quando que a gente vai acordar, irmãos? Sabe, Paulo está desesperado. Por favor, considere atentamente o sumo sacerdote. Entendam que o juízo já começou, o santuário está sendo purificado. Eu, quando ouvia isso, quando era criança, eu ficava pensando: quando meu nome vai passar lá no juízo? Será que é hoje? Será que é amanhã? A gente não sabe exatamente detalhes desse processo, mas a gente tem até o finalzinho ali, momentos antes do decreto dominical, e nós vamos falar sobre esse decreto essa semana. Momentos antes do decreto, quando a porta da graça se fecha, uma expressão técnica que a gente usa para dizer, quando Cristo disser assim: acabou, está consumado, está feito, não é? Deus Pai termina o processo de juízo e Cristo agora se prepara para vir para a terra. Momentos antes desse desfecho final, a gente ainda tem oportunidade de arrependimento. Mas, queridos, até quando a gente vai brincar de ser cristão? A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar para a gente se encontrar socialmente, a igreja não é um lugar para a gente tentar destaque. A igreja é a menina dos olhos de Deus e que precisa evangelizar, que precisa alcançar esse prédio aqui, da direita, os outros. Irmão, nós precisamos alcançar. Às vezes eu fico olhando ali da associação, quanto prédio tem aqui, eu digo assim: Senhor do céu, nos ajuda a entrar na mensagem de salvação para esse povo. Mas sabe qual é a melhor maneira? É eu vivendo a mensagem, eu sendo o sermão, é eu sendo um cristão genuíno, é eu dedicando tempo para orar, para jejuar, para levantar mais cedo, para me encontrar com Deus, dormir mais cedo, irmãos. Esse negócio de dormir mais tarde é um problema, porque isso atrapalha a comunhão pessoal. E a gente precisa se ligar em algumas armadilhas que o inimigo coloca em nossa vida. E eu encerro contando uma experiência que vivemos como família. Uma vez mudando aqui do interior do Rio Grande do Sul, nós mudamos para uma cidade. E sempre que a gente recebe um chamado, é muito rápido as coisas. Você hoje está num lugar, no outro dia já tem que sair correndo, já tem que atender as outras atividades da onde você foi chamado. E nós então fomos para esse lugar para ver casa.
E alguém nos disse o seguinte: olha, tem uma casa muito boa de um irmão da igreja, nem um irmão de igreja, era até de um pastor da igreja e tal, e vale a pena vocês olharem. E nós fomos lá olhar. E quando a gente viu a casa, a gente se encantou. Só que a gente não levou em consideração o lugar onde estava a casa. E a gente foi para lá e disse: que coisa maravilhosa, a casa é bonita e tal. Tínhamos só o filho mais velho, o Richard, que está aqui. E aí disse assim: olha, tem um pátio, vai ser bom. Eu pensei, dá para jogar bola aqui com ele, dá para brincar, tem uma árvore, vai ser maravilhoso. Ok, fizemos a mudança. Na primeira noite, eu tinha um outro compromisso ainda, no distrito anterior, e aí cheguei tarde, a minha esposa e o filho já estavam dormindo, mas tomei banho, e aí quando fui deitar, por volta da meia-noite já, aí lá pelas 2 da manhã, um barulho ensurdecedor no quarto. Sabe quando você acorda assim, assustado? O que está acontecendo? E aí a gente acordou assim, até o cérebro pegar no tranco, né? Você tentar, onde é que eu estou? O que está acontecendo? Aí a gente se deu conta que se tratava de um trem. E a gente foi descobrir naquele momento que nós tínhamos alugado a casa, que ficava, né, na frente, e o trilho do trem ficava bem atrás da casa. E que todas as madrugadas, por volta das 2 da manhã, o maquinista se pendurava naquela bendita buzina. Aí bateu o desespero. O que a gente vai fazer? As caixas nem tinham sido abertas ainda. Mudar dali não tinha como. Vamos ter que ficar aqui. Mas como é que nós vamos dormir? No outro dia a mesma coisa, no outro dia e tal, e assim foi uma semana, foi 15 dias. Só que chegou um momento que o trem continuava passando, o maquinista continuava se pendurando na sirene, mas chegou uma hora que a gente acordava, parece que o trem só passava no sonho, né? Daqui a pouco chegou um momento, depois de alguns meses, que a gente não acordava mais. Aí eu pergunto para vocês: o trem deixou de passar e o maquinista deixou de se pendurar lá na sirene? Ou na cordinha da sirene? Não. O que aconteceu? O cérebro acostumou, o ouvido acostumou. Assim é o pecado, irmãos. É fácil falar dos outros, é fácil acusar, é fácil você, mas é difícil reconhecer o seu pecado. E a gente vai acostumando, e a gente vai acostumando, e a gente vai desconsiderando a cruz, a gente vai desconsiderando o santuário, a gente vai desconsiderando tudo isso. E Deus está te chamando para você acordar. Querido, o teu trabalho não é mais importante que a salvação de pessoas, que o trabalho missionário. O teu trabalho, a tua faculdade, a tua pós-graduação, nada é mais importante que a missão que Deus nos deu. E é isso que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Filho, acorda, eu quero voltar, mas você não está preparado ainda. Porque você está olhando para pessoas e não está olhando para mim. Nessa manhã eu quero fazer um convite aqui. Nós vamos ter momentos de entrega agora. Nós vamos ter alguns batismos hoje. Mas eu gostaria de fazer um primeiro momento, um primeiro apelo aqui para você. E eu gostaria de, nesse instante, convidar você a abrir teu coração. Talvez você está olhando para o relógio. Eu não sei o que é mais importante para você, se é o almoço ou se é a palavra de Deus. A tua atitude vai dizer. Mas eu quero te dizer que hoje é um dia especial, é o sábado do Senhor. É dia para a gente cuidar dos interesses de Deus e não dos nossos dias, conforme Isaías 58, 13 e 14. Deus tem muita coisa para falar para você durante essa semana. Eu sou você apenas um porta-voz. Eu sou tão falho quanto você. Mas Deus tem mensagens importantíssimas. Qual vai ser a resposta que você vai dar para a palavra de Deus nessa semana? Eu estou orando já há alguns dias por essa semana e pedindo que Deus trabalhe comigo e com você, para que a gente possa se consagrar. E no final, no sábado que vem, a gente possa olhar para trás e dizer assim: Senhor, obrigado porque eu estou mais próximo de Ti. Obrigado porque eu me consagrei mais. Eu agora estou num programa de jejum e oração onde a minha mente ficou mais limpa para ouvir a voz do Espírito. E eu estou pedindo a Deus que isso aconteça na tua vida. E eu quero fazer o primeiro convite aqui. Será que existe alguém que gostaria de dizer: eu quero colocar o céu como prioridade na minha vida? Eu quero colocar a missão que Deus me deu. Sabe, eu me preocupo com pais que às vezes querem os filhos em volta de si. Sabe, a gente tem que preparar, por exemplo, os filhos para serem servos de Deus. Nem que vão para além mar, paciência. Mas se eles não perderem o céu, louvado seja o Senhor. Só que às vezes a gente quer, sabe, conforto na terra. Amigos, essa terra não é nossa. Vai ser depois do milênio, mas agora não. Deus está prometendo um céu.
O que é mais importante para você? Essa terra ou o céu? Cristo morreu, está intercedendo, faz de tudo, 24 horas trabalhando em função de nós, de cada um de nós. E a gente está assim, nem aí para Deus, muitas vezes. Não estuda a Bíblia, não ora, não estuda lição, não faz culto familiar, fica só brigando, falando mal dos outros. Irmãos, chegou o momento da gente acordar. Eu quero chamar o William aqui, vou pedir para o Leandro me ajudar também, e nós queremos cantar uma música bem curtinha. O William vai se batizar, vou ter o privilégio de batizar meu filho número 2, já batizei o número 1 e batizar o número 2 hoje. Mas antes do batismo e de outros, tem um amigo também que vai se batizar hoje, outros amigos, eu quero cantar uma musiquinha de criança aqui com ele, mas que tem uma mensagem para mim muito forte, e eu queria fazer esse primeiro apelo aqui. Primeiro apelo, número 3. E eu quero fazer esse apelo para você que é membro da Igreja Adventista do Iguatemi, ou de outra igreja que está aqui nos visitando. Não quer você fazer o trabalho de Deus de verdade? Quantos vizinhos você tem? Quantos familiares que não conhecem a verdade você tem? E você está aí tentando ganhar dinheiro, que nem um doido, perdendo a saúde, perdendo a família, perdendo filhos, perdendo esposa, e não está priorizando o céu. Queridos, nós precisamos priorizar mais o céu. Se você quer ser um servo de Deus, em algum momento, eu queria te convidar a orar. Não precisa levantar a mão, não precisa ficar em pé agora, mas que você baixasse a sua cabeça e colocasse a tua vida nas mãos de Deus, se você quer atender esse chamado. Faz-me um servo pronto a servir. Quero ficar bem junto de ti. Meu coração possa sempre pedir. Faz-me faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Faz-me um servo, faz-me um servo, meu Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa melhor. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver o testemunho de algumas pessoas. E eu quero desafiar você a sair dessa igreja diferente. Se você veio aqui chateado, se você veio aqui magoado, se você veio aqui cheio de rancor, triste por causa de alguma situação, desesperado porque perdeu o emprego, perdeu saúde,
Entenda que Deus tem um recado para você. Ele está dizendo assim: filho, eu não te abandonei, mas me considere. Não fica só olhando para o teu umbigo, não fica só correndo atrás dos teus interesses, me considere. Deus faz tudo por você e por mim. O que nós estamos fazendo por Ele? Nós vamos ouvir o quarteto, eles estarão cantando, enquanto a gente se prepara para o batismo. Aguente só mais um pouquinho, vai valer a pena. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus é mais importante do que qualquer outro compromisso que você tem ainda. Porque eu, Senhor, não mereço esse amor, nada tenho a te dar, prisioneiro ainda sou. Me diga, Deus, o que fiz pra ganhar teu cuidado e amor demonstrado na cruz. Deus, me ajude, tu sabes quem sou e o quanto sofri. Vem, Senhor, me mostrar como então a esse amor responder. Tudo a ti eu darei. E então, Senhor, poderei eu falar às pessoas o que tu fizeste por mim. Deus, me ajude, tu sabes quem sou e o quanto sofri. Paulo é uma história interessante porque ele está voltando para a casa de Deus. E ele agora
depois de 5 anos, né, frequentando aqui novamente a Igreja de Guatemi, ele tomou a decisão de entregar a vida completamente ao Salvador. Eu não sei se tem alguém, algum amigo, familiar, talvez não esteja aqui, mas se quiser unir aqui, à minha esquerda, à direita de vocês, pode vir. Alguém que gostaria de ficar mais perto aqui, tem alguns amigos aqui, por favor, porque esse momento, teu nome um dia foi riscado no livro da vida, agora vai voltar a fazer parte desse livro tão especial. E é uma alegria a gente poder presenciar isso. Esse é um momento muito especial que acontece não só aqui na terra, mas também acontece no céu. Querido bom Pai, esse é um momento muito especial para a vida do Paulo. E ele agora, seguindo a tua mensagem de salvação, seguindo a tua palavra, ele diz que quer novamente renovar essa aliança contigo. E eu, como ministro do Evangelho, também seguindo a tua ordem, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que
feliz com Jesus, meu Senhor. Sou tão feliz, sou tão feliz, sou tão feliz, sou tão feliz com o meu Jesus. A Jaqueline e o Nori têm uma história interessante. Muita gente aqui fez parte dessa decisão. Uma Semana Santa na escola, o Netinho, uma vizinha, o pastor da escola, o Rafael, agora o Renan, Espaço Novo Tempo, o Edson e a equipe. Muita gente fez parte, talvez outros que eu não mencionei. E ela me dizia aqui, o Nori também, que o sonho deles é que outros familiares venham, porque eles são os primeiros praticamente da família que estão tomando essa decisão. E eu dizia para eles aqui que, com certeza, muitos outros virão. Né? Eles estão apenas tomando a iniciativa para essa decisão importante. Querido bom Pai, esse é um momento especial, não só aqui na terra, mas no céu. Os anjos estão anotando o nome dessas queridas pessoas, agora da Jaqueline e logo mais do Nori, no livro da vida do Cordeiro. E nesse momento, Pai, de acordo com a profissão de fé que eles já fizeram, seguindo a Tua ordem, como ministro do Evangelho, eu te batizo, Jaqueline, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode abraçar, meu amigo. Assim como a sua esposa, querido Deus, aqui está o Nori. E que ele, como líder espiritual da casa, ele possa não só tomar a frente das questões espirituais, dos cultos familiares, mas que ele possa ser um exemplo de liderança espiritual também para o restante da sua família. E como ministro do Evangelho, seguindo a Tua ordem, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se abraçar. Esses dois últimos batismos, para a nossa família em casa, é muito especial. Quero chamar o Paris aqui. O Paris é um grande amigo. Aliás, pode vir também. Fica aqui do lado. Eu sei que você não quer vir, mas vou te botar aqui na fria, como você disse. Se aliás quiser vir também. Há muitos anos atrás, eu e o Paris era uma dupla missionária. E nós dávamos estudos bíblicos. E tinha um cidadão meio duro de coração. Será que é esse aqui? E nós dávamos estudos bíblicos para o Robson e para a Gislaine. Cadê a Gislaine? Dá um assininho. Se quiserem vir, por favor, venham aqui, a esposa, os familiares, as filhas, eu sei que estão aqui, amigos que quiserem ficar aqui desse lado, não atrapalhem. E olha só quanta gente. O pessoal do ECC. E por muito tempo, eu e Paris, além de todos os esforços desses amigos que estão vindo do ECC, a gente visitou a casa do Robson e da Gislaine. E Robson, você nos deixava preocupados, porque a gente dizia, quando é que vai ser o dia desse povo tomar a decisão? E várias vezes eu e Paris conversava sobre isso. Pastor, está difícil, está duro. E como são as coisas, né? Eu mudei várias vezes depois disso, fui para outro estado e, pelo destino que Deus nos cria, voltei para cá, para a associação, e um dia o Robson foi na minha sala e disse assim, pastor, eu queria que você me batizasse.
Aquele dia você quase me matou. Foi um momento muito especial. Foi um dia muito especial no meu escritório. Depois que ele saiu, agradeci a Deus, liguei para o Paris imediatamente e disse: olha, você não sabe o que aconteceu. É muito bom quando uma pessoa aceita Jesus Cristo. Só quem dá estudo bíblico, só quem vai atrás desse povo sabe quão difícil é às vezes essa luta entre o bem e o mal. Foram muitos anos, nem vou dizer quantos anos, mas Mais de 20. tá? Mas ele está dizendo aqui mais de 20, ele está dizendo, tá? Sou eu. Mas nunca é tarde, sabe? A palavra de Deus nunca volta vazia, nunca volta vazia. Pode demorar, mas nunca volta vazia. E nós estamos muito felizes, pode saber que todo esse grupo aqui está muito feliz, muita gente se envolveu nessa história. Eu e Paris de maneira especial, porque a gente ia lá na casa de vocês, estudava a Bíblia. A Gislaine está aqui, eu já falei para ela, um dia eu quero ter a oportunidade de batizá-la também. Quando visitamos junto com o pastor Gilvan, fizemos a visita e continua, viu, Gislaine? Ainda quero, tá, ter essa alegria também. Que Deus possa abençoar o trabalho de cada um de vocês que estão aqui. Parabéns porque vocês se envolveram aqui, seja no encontro de casais, no ICC, seja numa visita, não importa o que vocês fizeram. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. Querido Pai, o Senhor sabe o que passa no nosso coração agora. Ver o Robson aqui é algo espetacular. Ele abriu mão de ganhar dinheiro no sábado com as suas lojas. Ele teve coragem de reunir os funcionários e dizer que não vai mais trabalhar no sábado. Ele teve coragem de abrir mão de outras coisas que eram importantes para ele. E agora, nessa manhã, ele está aqui como um testemunho vivo de que Teu Espírito nunca para quando nós damos oportunidade para que o Senhor nos convença do pecado e nos mostre a Tua justiça e o Teu juízo. E seguindo a Tua ordem, Pai, de acordo com o desejo do Robson, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bom ser cristão quando tudo está bem pro seu lado. Os amigos sorrindo lhe abraçam e estão com você. Não é mal se a fama faz parte do seu dia a dia. Dinheiro se tem pra fazer o que bem se entender. É tão fácil cantar, é tão fácil falar, sem parar pra pensar no amanhã, sem talvez meditar no amor de Jesus por você. Mas se tudo se vai para sempre, inclusive os amigos, e doenças lhe afligem e a fama já não mais existe, é mais fácil agora afastar-se de Deus no momento de tanta aflição.
Mas ao invés de orar e confiar em Jesus, você crê em seu próprio poder. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Fique junto de Deus e não deixe passar esta chance de sofrer o que preciso for, mas ao lado de Cristo. Amém. Busque a Deus, meu irmão, e abra o seu coração. Peça então o poder para vencer. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Só assim a vitória e a paz você vai encontrar. Estamos indo para o último batismo. Há alguns anos atrás, há 33 anos atrás, eu tive o privilégio, com a mesma idade desse segundo filho, me batizar numa igreja bem próxima aqui. E agora, passou alguns anos, tive o privilégio de batizar o filho mais velho, que hoje está fazendo o segundo ano de teologia. E hoje Deus me dá a alegria de batizar o William, depois de ele ter estudado a Bíblia. Lá em casa, eu quero convidar a Rosinha e o Richard, que ficasse aqui do lado. Nós três demos estudos bíblicos para ele. Eu dei vários estudos, a Rosinha deu outros estudos, e o Richard deu também estudo bíblico, deu pelo menos 1 ou 2, e ainda preencheu a ficha. Que ele vai ser um pastor, e ele tem que criar gosto por isso. E eu convidei para que eles ficassem aqui, e o Clube de Aventureiros também está aqui. E quero convidar os familiares que quiserem também se unir, nós temos muitos familiares aqui conosco hoje, amigos que quiserem vir aqui, para esse momento que para nós é muito especial. Nós entendemos que nós precisávamos ensiná-lo no caminho do Senhor, e faz pelo menos uns 2 anos ou mais que ele me pede o batismo. Só que não tinha condição, ele era muito novinho ainda. Eu disse: filho, tu tem que receber estudo bíblico. Mas nós completamos essa semana o último estudo bíblico. O Richard, ainda chegando do IAP, teve o privilégio ontem de preencher a ficha. E ele faz parte do Clube de Aventureiros da Igreja de Guatemi, que está aqui também junto para dizer, não é? Estamos juntos, alguns amiguinhos, familiares. E eu louvo a Deus. Quero convidar meus colegas também, que são meus amigos, o Elton, o Márcio, que está aqui, Renan, pastor Giovanni, se estiver por aqui, acho que está ali atrás. E outros que estão aqui, talvez, para juntos nos alegrarmos aqui, né? Eu louvo a Deus. Queridos, o maior desafio que a gente tem é levar a família para os caminhos do Senhor. Eu sempre penso uma coisa: Deus, quando voltar, tanto Deus Pai quanto o Filho voltarem a essa terra, Ele não vai perguntar para mim, como pastor, quantas pessoas eu batizei ou quantas igrejas nós construímos, das 270 que hoje temos na Associação Central Sul-Rio-Grandense. Ou quantas escolas, das 9 que temos, ou centros de influência dos 2, ou seja lá o que for. Ele vai perguntar: cadê a Rosinha, cadê o Richard e cadê o William? É isso que ele vai me perguntar. E eu queria desafiar você, pai, você chefe de família nessa manhã, a pastorear a tua família. Você é responsável pela tua esposa e pelos teus filhos. Você é responsável pelo culto familiar. É um desafio. Mas eu queria desafiar você, querido chefe de família, a assumir a tua responsabilidade como líder espiritual. Não é fácil, não pense que é fácil para mim, mas Deus tem me dado muita alegria, uma esposa que
trabalha tremendamente no ministério, como nunca vi. Um filho que resolveu melhorar os passos do pai. E o outro que talvez vá para o mesmo caminho, que hoje toma essa decisão. Eu louvo a Deus, mas saiba que isso não é fácil. E cada dia a gente precisa dobrar os joelhos, porque a vitória ainda não terminou. Ou a luta não terminou, a vitória ainda não chegou. Só quando a gente receber a coroa da vida. E eu agradeço também à igreja, né, pela existência dos aventureiros, da escola, a família que está aqui com a gente, que é um apoio tremendo em todos os momentos, né? Os amigos, colegas que estão aqui, que são meus grandes companheiros de administração, muito obrigado também. Querido bom pai, esse é um momento muito importante para o William, para mim como ser humano e para a Rosinha, para o Richard, que estamos aqui no tanque. É um momento muito especial, ímpar, que talvez nós nunca mais vamos viver, mas nós te louvamos porque o Senhor impressionou o nosso coração, que o Senhor nos convenceu do pecado e nos mostra a tua justiça e o teu juízo. Por favor, não desista de nós nunca, não desista da tua igreja que está aqui presente, e que nós possamos ter famílias mais unidas, possamos ter chefes de famílias que se preocupem não com ganhar dinheiro apenas, mas com ganhar a coroa da vida para a sua família. Querido Deus, nesse momento como pai, como pastor, eu te agradeço, porque o Senhor me dá a alegria de poder batizar o segundo filho agora. E seguindo a tua ordem, como ministro do Evangelho, eu batizo William em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não podia terminar esse momento sem fazer um convite. Alguns de vocês receberam um cartão em algum momento da entrada aí. E eu gostaria de, nesse momento, fazer um convite para você. Existem duas perguntas aí. Você quer estudar a Bíblia ou você quer ser batizado? Existe alguém aqui nessa igreja que está nos visitando que gostaria de dizer, gostaria de conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus e que gostaria de levantar a mão? Alguém que está nos visitando, que recebeu esse cartão? Existe alguém que gostaria de também tomar essa decisão de um dia passar pela experiência do batismo? Eu poderia ver, amém. Ali tem uma querida amiga que está conosco. Mais alguém que gostaria de dizer um dia, não agora, mas um dia, eu gostaria de passar por essa experiência. Eu gostaria de entregar a minha vida ao Salvador. Seria muito pedir para você ficar em pé, você que levantou a mão, é possível? Vocês duas, ok? Existe mais alguém, mais um amigo aqui? Deus seja louvado. Existe mais alguém? Eu sei que não é fácil às vezes ficar em pé e tomar essa decisão, mas eu sei que o Espírito Santo impressiona a gente para fazer isso. A decisão do batismo não é o fim, é o início de uma caminhada. Às vezes a gente pensa que é o fim, não, é apenas o início, mas é o início com Deus. Seria muito pedir para vocês virem aqui à frente, quem sabe os amigos que estão com vocês pudessem vir aqui também juntos, para que vocês não fiquem sozinhos. Eu gostaria de orar rapidamente com você, é possível? Alguém que está do lado, algum amigo que pudesse acompanhar, para que eles não ficassem sozinhos. Tem mais amigas aqui, por favor. Eu gostaria de entregar a vida de vocês nas mãos do Senhor. Pastor Renan, pode vir junto? Vocês estão dizendo que querem um dia passar pela mesma experiência. Pode vir aqui, não tem problema. Ainda não dou choque aqui, tá? O Edson também. Edson aí? Está vindo? Por favor. Ah, o Edson, ok. Lá do Espaço no Tempo. Pode vir aqui, Edson. Mais alguém? Você pode vir. Nós estamos já encerrando, mas hoje é um dia especial. Sábado é um dia diferente. E nós precisamos colocar o céu como sendo nossa prioridade. Eu quero orar por vocês. Deus tem um plano para vocês. Deus tem um plano para vocês. E vocês não devem endurecer o coração, de forma alguma. Eu não sei quando vai ser o batismo de vocês, mas eu vou orar para que seja logo.
Pastor Renan está aqui, pastor Giovan está se preparando ali. Aqui nós temos vários amigos com vocês. Se alguém mais quiser se unir enquanto a gente ora, eu gostaria de entregar a vida de vocês nas mãos do Senhor, tá bom? Para que Deus possa ajudar vocês a não desistir dessa decisão, porque não é fácil muitas vezes tomar essa decisão, mas Deus vai abençoar vocês e vocês vão passar por essa experiência, e não só essa, de um dia ganhar a coroa da vida, que é o mais importante. Vamos orar assim como estamos? Querido bom Pai, aqui estão pessoas muito queridas que o Senhor tem um carinho, um amor especial. O Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário como homem, para que elas pudessem ter a oportunidade de salvação. E nesse momento, Pai, eu quero entregar essas pessoas que tomaram essa decisão de serem batizadas, muito em breve. São pessoas muito queridas da Tua igreja aqui no Iguatemi. Que o Senhor possa abençoá-las, mas que nós possamos, Pai, apoiá-las, cuidar delas, para que elas não desistam dessa decisão tão importante. Ajude que a Tua igreja aqui no Iguatemi tenha esse senso de missão, esteja mais voltada para fora do que para dentro, mais voltada para a comunidade do que para programas, e que nós possamos influenciar o Passo da Areia, influenciar Três Figueiras, influenciar a Zona Norte inteira, se for necessário, para que Jesus possa voltar em nossa geração. Fica com eles, Pai. Abençoa as pessoas que vão cuidar dessas pessoas agora, que vão dar estudos bíblicos ou que já estão dando. Que o Senhor possa realmente nos dar a alegria de um dia podermos estar juntos quando o Senhor voltar nas nuvens do céu e irmos para o céu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem abraçar essas pessoas. Se alguém mais quiser abraçá-las, pode vir aqui. O pastor Renan estará dirigindo o restante aqui da programação.